Bom, pessoal, bem-vindos de novo, mais um vídeo para nós tratarmos ainda dos sistemas de equações algébricas lineares. Nós vamos acrescentar mais dois métodos. Na verdade, um método e uma variante dele, para vocês terem uma caixa de ferramentas bem montada e principalmente porque parte do que nós vamos discutir aqui agora vai ser utilizado lá no final, quando nós estivermos resolvendo equações não lineares. Porque se para equações lineares os outros métodos são mais rápidos e mais interessantes, do que esse que nós vamos ver aqui, que são os métodos iterativos, é iterativo mesmo, os métodos iterativos de Gauss-Seidel, eles vão funcionar da seguinte maneira, eles são baseados na determinação dos valores aproximados, não dá nem um valor exato, dos valores aproximados das incógnitas, por meio do quê? De uma explicitação de uma incógnita por equação, a proposição de uma estimativa inicial para o vetor de incógnitas e as iterações sucessivas, até convergência, ou seja, até chegar para uma determinada precisão e dizer assim, o valor é esse. Porque de uma iteração para outra não mudou dentro da precisão, dentro da tolerância ao erro. Eu prefiro chamar de tolerância ao erro definida pelo usuário, por vocês mesmos. Por exemplo, aí é que vem uma questão importante. Olha só, aquela frase ali, explicitação de uma incógnita em cada equação. Tem um monte de maneiras de fazer, não é? A gente pode explicitar o x1 na equação 1, o x2 na equação 2, o x3 na equação 3, o x4 na equação 4, o xn na equação n, que é o mais comum de acontecer. Mas eu também posso explicitar o x2 na equação 1, eu posso explicitar o x3 na equação 4, eu posso explicitar o x1 na equação n e vai dar certo. Vai funcionar. Então o importante que a gente tem que fazer aqui agora é assumir uma forma. E a forma mais comum que acontece, por exemplo, no sistema 4-4 é essa. Explicitar o x1 na equação 1, explicitar o x2 na equação 2, explicitar o x3 na equação 3, explicitar o x4 na equação 4, como a gente fez aqui. Muito parecido até lá com algumas equações que a gente já viu, né? Tem sempre um somatório ali dentro daquele colchete, vamos reparar isso. Tá? Então eu explicitei o x1 na equação 1, ele fica 1 sobre A1, abre um colchetão R1 menos, abre um parênteses, A1, 2, x2, A1, 3, x3, A1, 4, x4. E assim também para as outras incógnitas. Olhem aqui, estou trazendo aqui mais para frente para ficar maior para vocês verem, mas isso é para a gente entender. Esse é o jeito mais frequente, é o jeito mais comum, mas não é o único. Não é a única maneira de explicitar as incógnitas por equação. O importante é ter um set de equações, um conjunto de equações como esse aqui, para a gente poder pensar, bom, e agora o que eu vou pensar? O Gauss-Seidel, né, a gente tem que pensar em primeiro assim, eu falei lá, convergir, até convergência. O que é convergência? Bom, o critério de convergência é aquele que a gente está fazendo operações sucessivas, iterações, 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 até chegar no valor que a gente quer com uma dada precisão. Então, para um sistema M por M, a gente admite que o método convergiu, o método convergirá quando, para um dado vetor de tolerâncias de erro, porque podem ser diferentes, né? Eu vou chamar de epsilon vetor ali por enquanto, a gente vai ver que nos nossos problemas mais simples, como todas as incógnitas têm a mesma ordem de grandeza, o epsilon pode ser o mesmo para todas elas. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma concentração, uma fração molar e uma temperatura, com certeza os epsilons seriam ser diferentes. Porque fração molar eu consigo medir com uma precisão e temperatura eu consigo medir com outra. Então não faz sentido eu ter a mesma precisão para as duas variáveis, para as duas incógnitas. Tá? Então, para um determinado vetor de tolerâncias ao erro é epsilon, de i igual a 1 até i igual a m, m maiúsculo ali agora, para não confundir com n contador que vai aparecer no método iterativo, a diferença entre o valor de xi na iteração n mais 1, na iteração mais nova, menos ele na iteração n, for igual ou menor do que o epsilon i. Então eu chamo de teste de convergência. A cada iteração eu tenho que fazer esse teste de convergência que está ali. E é simples. Para i igual a 1 até i igual a m, o módulo de xi n mais 1 ali é da iteração n mais 1, menos o xi na iteração n, tem que ser menor ou igual que o epsilon i. E a minha sugestão é a seguinte, olha, é recomendável que o epsilon i, que a tolerância para uma determinada incógnita, seja pelo menos uma ordem de grandeza menor do que a precisão de medição da incógnita com a qual ela se relaciona. Por exemplo, olha lá, eu meço concentração em grama-mol, né? No máximo você tem uma balança analítica que dá décimo de miligrama, ou seja, 10⁴ de precisão. Esta é a precisão da balança. A incerteza, a gente aprendeu lá na física, é metade da menor divisão. Então a metade da menor divisão é 5 vezes 10 a menos 5. Então eu tenho ali um valor, 1,2380, mais ou menos 5 vezes 10 a menos 5 grama-mol por litro. Bom, a minha precisão é a quarta casa.
Então, uma ordem de grandeza menor que essa precisão é 10 a menos 5. Eu vou colocar o meu epsilon ali igual a 1 vezes 10 a menos 5. E aí eu fico vendo, até a quarta casa tem que repetir, porque a variação só pode acontecer na quinta casa. Então, no caso da temperatura, por exemplo, eu tenho uma temperatura ali de 75 graus. E no máximo a gente consegue medir a temperatura com 2 casas decimais, ou seja, centésimo de grau. E aí a precisão é centésimo de grau. A incerteza vai ser metade da menor divisão, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3, 0,005 graus. Né? A próxima casa decimal é o que eu não tenho certeza. As que eu tenho certeza estão aparecendo ali no valor. E aí como é que fica o meu epsilon? O meu epsilon vai ser a ordem de grandeza menor que a precisão. A precisão é 10 a menos 2, o epsilon vai ser 10 a menos 3. Deu para entender? É assim que a gente faz. Agora, esse teste aqui é fundamental. Ele tem que acontecer para todas as variáveis, para todas as incógnitas, em todas as iterações, em todos os passos que a gente dá. Bom, e aí como é que a gente prossegue? Bom, aí é que vem a questão seguinte. Tem ainda a estimativa inicial do vetor de incógnitas. Como é que a gente faz isso? E é importante estar atento assim, olha, não tem regra. Ah, professor, mas tinha que ter uma regra. Não, não tem regra. Cada problema vai ter o seu chute inicial. E vocês vão ser engenheiros. E vocês vão ser engenheiras e vão ter que decidir qual vai ser o chute inicial. Qual vai ser o seu chute inicial? E ele vai ter que ser sempre assim, ó, pensem, não tem problema, não tem ordem, não tem regra, mas tem sugestão. Tem bom senso. É nessa hora que vocês vão mostrar que tem bom senso. A estimativa inicial do vetor de incógnitas, o x vetor zero, deve ser feita de forma lógica e coerente com cada um dos problemas analisados. Quanto mais distante, esse aqui é o problema, quanto mais distante dos valores verdadeiros, aqueles que a gente vai alcançar, das incógnitas for a estimativa inicial, mais iterações vão ser necessárias para poder convergir. E aí aqui a nossa sugestão é a seguinte, pense como engenheiro, pense como engenheira. O que vai acontecer nesse sistema? Bom, eu estou fazendo um balanço do reagente. É lógico que o reagente tem que ir diminuindo à medida que ele vai passando de um reator para o outro, a concentração de reagente. Então não adianta eu chutar a mesma concentração nos 4 reatores, que vai demorar muito. Tá? E um exemplo típico é exatamente esse. O nosso problema com 4 CSTRs, que a gente vem resolvendo aí um monte, para cada caso, tá? Eu posso chutar para o CA1 do regime permanente, no inicial, 1 grama-mol por litro, para o CA2, 0,8, para o CA3, 0,5 e para o CA2, 0,2. É um chute razoável. Por quê? Porque eu espero que aconteça. À medida que a corrente vai passando de um reator para o outro, que a concentração do reagente vai diminuindo. Se eu tiver um problema de aquecimento, à medida que o fluido vai passando de um tanque para o outro, a temperatura vai aumentando. Então eu vou ter que chutar a temperatura do tanque 1 menor que a do tanque 2, menor que a do tanque 3 e assim por diante. Se for resfriamento, ao contrário. A temperatura do tanque 1 maior que a do tanque 2, maior que a do tanque 3, maior que a do tanque 4. Para poder ter um chute razoável e ficar mais perto, ter um número menor de iterações. Vocês vão ver que às vezes são necessárias muitas iterações, principalmente com esse cara aqui, ó, o método original. Aquela proposta que o Seidel fez para melhorar o método de Gauss, para transformar o método de Gauss no método iterativo. Ele usa todos os elementos do vetor de incógnitas da iteração n. Então ele usa sempre valores velhos, valores mais antigos, que a gente podia melhorar, como a gente vai melhorar no método acelerado. São valores antigos, para calcular o valor do elemento x e n mais 1. Ou seja, para calcular o x e n mais 1, que vocês viram naquelas equações, a gente vai ver aqui de novo, né? Eu vou usar sempre os elementos da iteração anterior. Não me importa se eu já calculei um novo, é sempre o anterior. Tá? Do vetor de incógnitas na iteração xn mais 1. Tá? E tem convergência muito lenta. Então olha só, num sistema 4x4, para a gente começar com o exemplo, usando esse método de Gauss-Seidel original, o x1, n mais 1 ali é a iteração da frente, é o próximo passo. Né? Ele é 1 sobre A11, que multiplica, abre o colchete, R1 menos, abre parênteses, né? A12x2, n, ou seja, o x2 da iteração anterior, A13x3, n da iteração anterior, A14x4, n da iteração anterior. Vou piscar a setinha ali para vocês verem que ele está usando sempre os elementos n para calcular o n mais 1. A mesma coisa para o x2n mais 1, para o x3n mais 1, para o x4n mais 1. A diferença aqui é o seguinte, para o x1n mais 1 ele vai usar x2n, x3n, x4n. Para o x2n mais 1 ele vai usar x1n, x3n, x4n. Para o x3n mais 1 ele vai usar x1n, x2n, x4n. E para o x4n mais 1 ele vai usar x1n, x2n, x3n, certo? Como está ali, como as setinhas piscaram aí para vocês verem enquanto eu estava falando, tá bom? E aí, generalizando, se eu quiser para um método geral, para um sistema m por m maiúsculo ali, basta eu fazer o seguinte, para i de 1 a m, o xi n mais 1 é 1 sobre a i, que multiplica ri menos o somatório
de j igual a 1 e j diferente de i, porque senão dá uma encrenca danada, até j igual a m. Ah, mas então quando i igual a 1, vai começar do 2, porque o j não pode ser igual a i. E quando i igual a m, vai parar em n-1, em m-1, porque não pode chegar a m. É isso que está ali naquele somatório, é isso que aquele somatório está dizendo, e é isso que foi escrito nas 4 equações anteriores para o sistema 4x4. Então, gente, agora a melhor coisa para fazer é aplicar o método. Lembra? Quem diz que sabe e não usa é o mesmo que não saber. Então vamos resolver o problema dos 4 CSTRs que vocês já resolveram por regra de Cramer, a gente fez isso na aula síncrona, já resolveram por Gauss com reta substituição, já resolveram por Gauss com eliminação, com substituição direta, já resolveram por Gauss-Jordan, não é? E é isso que é importante. A gente tem aquele sistema ali na forma matricial e esse conjunto de equações aqui. A melhor maneira de resolver isso é montar uma tabela. Uma tabela em que a primeira coluna é n, o número de iterações, e as outras colunas são as nossas incógnitas. E a cada linha a gente vai tendo uma iteração diferente. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é qual é o chute inicial. Qual é a estimativa inicial do vetor de incógnitas? E a gente vai usar aquela que a gente falou lá na nossa sugestão, né? O CA10 é 1 grama-mol por litro, o CA20 é 0,8 grama-mol por litro, o CA30 é 0,5 grama-mol por litro, o CA40 é 0,2 grama-mol por litro. E qual é o nosso vetor de precisões, ou de incertezas, ou de tolerâncias ao erro? Como é que a gente queira chamar? O vetor epsilon vai ser todo igualzinho, por isso que eu só preciso testar uma vez. Todo mundo 10 a menos 5, porque a precisão é sempre a mesma para todas as incógnitas, certo? E aí a gente monta uma tabela como essa aqui, ó, em que eu tenho N, CA1, CA2, CA3, CA4. Como bons alunos de introdução à engenharia química, CA1 em grama-mol por litro, CA2 em grama-mol por litro, CA3 em grama-mol por litro, CA4 em grama-mol por litro. Essa tabela ali está mais de matemático do que de engenheiro, mas é por questão de falta de espaço mesmo, tá bom? E aí, olha só, botei ali meu chute inicial, a minha iteração 0. Agora o que eu vou fazer? Olhem as setinhas, observem as setinhas. Eu pego CA2, CA3 e CA4 e substituo na equação do CA1, N mais 1. Depois eu pego CA1, CA2 e CA4 e substituo na equação do CA2, N mais 1. Depois eu pego CA1, CA2 e CA4 e substituo na equação do CA3, N mais 1. Depois eu pego CA1, CA2, CA3 e substituo na equação do CA4, N mais 1. Faço as contas e vou ter isso aqui, ó. Uma nova linha, agora o CA1 foi para 0,9231, o CA2 foi para 0,8176, o CA3 foi para 0,2750 e o CA4 foi para 0,2121. Agora o que eu faço? Olha as setinhas piscando aí de novo. Eu pego o CA2 novo, esse 0,8176, pego o CA3 novo, 0,2750, pego o CA4 novo, 0,2121 e jogo lá na equação do CA1. Depois eu pego o CA1, o CA3 e o CA4 e jogo na equação do CA2. Depois eu pego o CA1, o CA2 e o CA4 e jogo na equação do CA3. Depois eu pego o CA1, CA2, CA3 e jogo na equação do CA4. Daquela linha da iteração 1 ali, ó. E vai dar o quê? Então, depois que eu faço a conta, novos valores. Vocês repararam que os valores estão mudando. A mesma coisa na próxima iteração. Ainda já convergiu? O nosso teste de convergência está sendo feito. Eu não estou nem falando dele porque está muito longe ainda, né? Eu quero, por aquela precisão ali, por aquela tolerância ao erro de 10 a menos 5, que as 4 casas sejam iguais. As 4 primeiras casas decimais têm que ser iguais de uma iteração para outra. E não está acontecendo. Agora está começando a repetir a primeira casa decimal em alguns casos. Na próxima iteração, a mesma coisa. Olha lá, agora está repetindo a segunda casa decimal, pelo menos ali no CA1. No CA2, no CA3, o CA4 já não repetiu. Aí mais uma iteração, não convergiu ainda, eu vou fazendo. Enquanto não convergiu, eu vou fazendo. Enquanto não convergiu, eu repito esse processo. Ó, o 0,88 está quase lá, né? Está chegando. Aí não convergiu ainda, porque as 4 casas não estão iguais. Não convergiu ainda. Não convergiu ainda, mas já está bem próximo, olha só. Da 6 para 7, né, o CA1 variou de 0,8821 para 0,8820. Tá? O CA2 de 0,7789 para 0,7788. O CA3 de 0,2604 para 2603. E o CA4 de 0,1667 para 1666. Então está bem pertinho, já está lá alterando só na 4ª casa decimal. A hora que essa 4ª casa decimal parar de alterar, convergiu pelo meu critério lá, ó, de 10 a menos 5. E aí na iteração 8, estou quase chegando. O 1 já deu. O 2 já deu, já repetiu, o 3 não, então não convergiu.
Enquanto todas não estiverem dentro do meu critério de convergência, não convergiu, eu tenho que fazer mais uma iteração. O 4 tinha convergido, mas o 3 não convergiu. Por causa desse 3, eu tenho que fazer mais uma iteração. Agora sim, olha lá, ó. O 1 convergiu até a quarta casa decimal, o 2 convergiu até a quarta casa decimal, o 3 convergiu até a quarta casa decimal e o 4 convergiu até a casa decimal. Finalmente, a minha convergência para o método de Gauss-Seidel original acontece ali na nona iteração. No nono passo, né, em que eu finalmente chego lá ao 0,8820 grama-mol por litro, ao 0,7788 grama-mol por litro, ao 0,2602 grama-mol por litro e ao 0,1667 grama-mol por litro. Vão lá e confiram com os valores que a gente obteve antes pelo método de Gauss com retrosubstituição na aula anterior a essa. E vocês vão ver que deu. Bom, e aí o próximo método, a gente viu aqui que tem um defeito, né? Eu uso sempre valores velhos, mas puxa vida, olha lá, na iteração 1 mesmo. Quando eu vou calcular o CA2, para que eu vou usar 1 para o CA1 se eu já tenho 0,9231? Não é? Olha as setinhas ali, ó. Eu já tenho um valor novo. Para que eu vou usar o valor velho? E aí nasce o método de Gauss-Seidel acelerado, que é bem mais rápida a convergência do que o método original. E ele utiliza sempre os elementos mais novos, tá? Os mais recentes, não importa de qual iteração eles sejam, os mais recentes, do vetor de incógnitas para calcular os valores dos elementos x e n mais 1 do vetor de incógnitas na iteração n mais 1. Tem uma convergência bem mais rápida do que o método anterior. E as equações mudam também. Agora a gente vai ter que ir devagar aqui, uma por uma. De novo no nosso problema 4x4. Como é que fica? Como é que é essa situação aqui no problema 4x4? Ó, o x1n mais 1 tem novo? Não tem novo. Então ele vai usar todos os xn. Ele vai ser 1 sobre A11, que multiplica R1 menos A12x2, n, porque não tem um novo. A13x3, n, porque não tem um novo. E A14x4n, porque não tem um novo. Agora eu conheço o x1n mais 1. No cálculo do x2n mais 1, ele vai ser 1 sobre A22, abre o colchetão, R2 menos. Agora eu conheço o x1 novo. Então vai ser o A21 x1n mais 1. Não conheço o x3 novo, então vai ser o A23 x3n. Não conheço o x4 novo, A24 x4n. Vocês estão vendo as setinhas piscando. O x3n agora eu conheço o x1n mais 1 e o x2n mais 1. Eu vou usar esses. E aí ele vai ser 1 sobre A33, que multiplica R3 menos, abre outro parênteses, né? A31 x1n mais 1, A32 x2n mais 1, A34 x4n, porque não tem um x4 novo. E no quarto todo mundo é novo. Todos vão ser xn mais 1. Olha lá, o x1n mais 1, x2n mais 1, x3n mais 1. Vou usar todos os elementos novos. A convergência é muito mais rápida. É claro que a implementação é um pouquinho mais complicada. Olha só como é que fica para generalizar. Eu vou ter dois somatórios. O somatório dos novos e o somatório dos velhos. Porque eu tenho que estar atento a isso. Então, para um sistema m por m, eu vou fazer o seguinte. Para ir de 1 até mzão, o xi n mais 1 vai ser 1 sobre a e i, abre um colchetão, ri menos somatório de j igual a 1 a j menor que i, então não vai ter problema, e para somar os novos, então vai ser o a i j x j n mais 1, ele usa os valores novos dos vetores de incógnita, menos somatório de k igual a i mais 1, ou seja, pulou o i de novo, até o k igual a m, para pegar os velhos, a i k vezes o x kn. Aí, ó, n mais 1 para os novos, n para os velhos. Deu para entender? E a observação que a gente faz aqui é o seguinte, no primeiro, né, somatório ele vai ser 0. Quando? Ele vai ser 0 quando i igual a 1. Por quê? Porque não tem nenhum novo. Ele não aparece. Tá? Se eu tiver lá j menor do que i, tem coisa menor do que 1? Não tem. Então esse somatório não existe. A mesma coisa com o segundo somatório. Ele vai ser 0 quando i igual a m. Por quê? Porque todo mundo é novo. Não tem velho. E aí não tem elemento velho para usar. E ele vai ser 0. Por quê? Porque o j vai de i mais 1. Tem alguma coisa maior do que m? Não tem. Então aquele somatório deixa de existir, certo? E aí vem a mesma coisa. Vamos resolver o problema para acabar logo essa aula? Para acabar logo esse vídeo também? E eu deixar mais exercícios para vocês? De novo com o nosso problema de 4 CSTs, até para vocês poderem comparar o número de iterações. As equações agora mudaram. A 1 não mudou não, né? A que calcula o CA1n mais 1 é a mesma. Mas a que calcula o CA2n mais 1, olha, vocês vão ver ali, ó, eu tenho CA1n mais 1 e CA3 e CA4n, setinhas piscando aí para vocês verem. Na que calcula o CA3, eu tenho o CA1n mais 1, o CA2n mais 1 e o CA4n. Na que calcula
o CA4 eu tenho todo mundo N+1. CA1, N+1, CA2, N+1, CA3, N+1, certo? De novo, eu vou partir do mesmo chute inicial para a gente poder ter termos de comparação e vou usar o mesmo critério de convergência, a mesma precisão, a mesma tolerância ao erro. Monto a minha tabela e já está ali o meu chute inicial. Faço as contas agora do mesmo jeito que fez antes, eu não vou ficar me repetindo aqui. Primeira iteração, a gente vai obter, ó, mas o CA1 deu igual, mas claro, a equação é igual no primeiro passo, na primeira iteração. Não tem ninguém novo. Ele vai ter que usar os velhos mesmo, ele vai ter que usar o do chute inicial. Mas olha só, o CA2 já ficou diferente, o CA3 já ficou diferente, o CA4 já ficou diferente. E mais perto, mais interessante é que é mais perto, né? Então, ó, o CA1 vai ser 0,9231, igualzinho do Gauss original, o CA2 0,8041, que é diferente, o CA3 2712, que é diferente, e o CA4 0,1730, tinha dado 0,2121, ficou bem diferente. Faço mais uma iteração, agora substituindo lá as variáveis como vocês já viram acontecer. Tá chegando mais rápido, né? 0,88, 0,78, 0,26, muito mais perto. Vocês já sabem, já tem esses números mais ou menos de cabeça. E aí, ó, terceira iteração. Já está repetindo na segunda casa decimal lá para CA1. Ainda não está repetindo na segunda casa decimal para o CA2, mas já está na segunda casa decimal para o CA3 e já está na segunda casa decimal para o CA4. Mais uma iteração. Mais uma iteração e eu já estou chegando muito perto, ó. Agora sim, eu tenho duas casas decimais, 3 casas decimais convergidas para o CA1, 2 casas decimais convergidas para o CA2, 3 casas decimais convergidas para o CA3 e 4 casas, o CA4 já convergiu, só que eu não posso parar aí, né? Eu não posso parar quando um converge, eu só posso parar quando todos convergem. É sempre o último a convergir que vai determinar a hora que eu paro. E aí mais uma iteração, graças a Deus, e graças à matemática e ao Seidel acelerado, nós já convergimos, olha só, 0,8820, 0,8820, 0,7788, 0,7788, 0,2602, 0,2602, 0,1666, 0,1666. Convergiu! Chegamos finalmente à minha convergência, lá tinha dado com 9, aqui deu com 5 iterações, quase a metade, gente. É muito ganho. Usar o método de Gauss-Seidel acelerado é muito ganho, mas espera aí, não se aflijam. Não se apoquentem. É claro que vocês vão fazer exercício, é claro que eu posso colocar isso numa avaliação, vou colocar, vocês já têm isso na avaliação desta aula, mas é importante vocês considerarem o seguinte, é muito mais interessante nesses métodos vocês entenderem critério de convergência e critérios para condição inicial, para chutes iniciais, do que o resultado pelo método em si, porque os outros métodos são mais interessantes que esse. Mas quando nós chegarmos lá em equações algébricas não lineares, só vai ter esse. Só tem esse jeito, fazer de forma iterativa, iterando, até convergir. Então aprendam critério de convergência, aprendam chutes iniciais, desenvolvam o senso, a lógica, o bom senso para dar chutes iniciais, porque além do método de Gauss-Jordan, que vocês já vão usar agora nos exercícios, a gente ainda vai usar isso muito mais lá na frente. E para encerrar o vídeo, para encerrar esta aula, mais uma vez, exercitem o cérebro, exercitem-se. Está na hora de resolver os problemas propostos, né, até aqui, agora um pouquinho diferente, né? De novo vai pegar e fazer pelo Gauss-Seidel original, pelo Gauss-Seidel acelerado, o nosso sistema de 2 tanques, o nosso sistema de 3 tanques e agora aquele sistema de 4 tanques que apareceu no primeiro slide do vídeo passado vai aparecer aqui para vocês resolverem, porque ele é a avaliação continuada 3, ele é a terceira avaliação continuada que vocês receberam para resolver, inclusive, tá? Então a gente vai terminando por aqui esse vídeo e essa aula para poder a gente seguir com vocês, ir adiante e na próxima aula nós já vamos ter assuntos novos. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.